Bom dia, primeiro ano. Aqui é o professor Walter de Artes e hoje a gente vai falar sobre arcadismo. Arcadismo, mais precisamente, ali na literatura. O arcadismo ele foi um movimento literário que ocorreu lá no século XVIII e que foi influenciado pelo iluminismo e pelo avanço da questão industrial ali na Europa. O arcadismo foi o principal movimento literário do século XVIII. Outros nomes foram dados ao estilo, como setricenismo e neoclassicismo. A partir desse último, inclusive, percebe-se a relação do arcadismo com valores da cultura clássica, ou seja, valores gregos, romanos e renascentistas. Os escritores do arcadismo são conhecidos por operar o estilo barroco, inspirando-se nos preceitos do iluminismo. As características do arcadismo. O movimento do arcadismo, o arcade, como também ele é chamado, foi fortemente influenciado pela cultura grego, latina e renascentista. A clareza e a harmonia nos temas e nas formas afastaram das produções literárias a linguagem rebuscada e confusa que tinha o barroco. Também tinha a questão da dramaticidade também ali correlacionada com o barroco. A antítese e o paradoxo do homem do século XVIII passaram a dar lugar ao sujeito racional que buscava a simplicidade e a racionalidade em suas obras. Ou desculpa, século XVII, tá bom? Uma das principais características acardes é a herança da cultura clássica, cultura grego-latina renascentista. Alguns preceitos latinos que inspiraram os escritores acardes são a inutilitate. Esse preceito dialoga com a necessidade de tirar o inútil da poesia, estendendo-se a ser inútil, sendo o excesso de rebuscamento da forma do movimento barroco. Fulgeres urbe. Para os líricos arcadistas, a cidade não era um ambiente ideal para viver, pregando-se assim, portanto, a fuga da urbanidade como meta de ser alcançada. Lux omnibus. Aletrando ao fulgeres urbis, esse preceito afirma o campo e o ambiente bucólico e ideal para um homem. Carpe diem, que hoje em dia é uma marca, por sinal. Segundo esse preceito, é necessário aproveitar o presente para contrepar a realidade sem se preocupar com o futuro. Também temos aí a Aaron de Medrox, que é, segundo a expressão, um homem mediano é aquele que alcança a felicidade, não se devendo assim procurar riqueza e posses na vida, além do retorno ao clássico. O arcadismo também foi um dos influenciados pelo iluminismo, o movimento filosófico que compreendia ser a razão a maior valor humano, e pelo desenvolvimento técnico e tecnológico que modernizou os meios de produção da época e produziu forte êxodo rural e a expansão urbana. O contexto histórico. O arcadismo é o principal movimento ali do século XVIII. Seu contexto é marcado dizemos anteriormente, pelo iluminismo e pelo avanço técnico na questão tecnológica que produz a industrialização e, consequentemente, esse êxodo rural. O período fundamental para se compreender o declínio do absolutismo é a ascensão da burguesia. Os autores arcade, eles dialogam com suas obras as questões fundamentadas da época, tais como a relação entre o homem e a riqueza, a aura mediocritas, o conceito que discute isso, por exemplo, é como é viver na cidade. Os preceitos fulgeres urbes, o lox hominus, são os referentes a esse assunto. A diferença entre o arcadismo e o barroco. Vamos lá. O arcadismo é um movimento literário que ocorre após o barroco. Enquanto o barroco representava um conflito entre o sagrado e o profano, ali do século XVII, o arcadismo ele apresenta o sujeito fiel à razão, crente na ciência, e além vale dizer que a linguagem do barroco era rebuscada e cheia de paradoxo, enquanto o arcadismo ele traz uma comunicação com mais clareza e simplicidade. Principais autores do arcadismo aqui no Brasil e em Portugal:
Bocages, Cláudio Manuel da Costa, Thomas Antônio Gonzaga, Santa Rita Durão e Basílio Gama. Vale lembrar que tem várias obras, inclusive Marília de Disseu, que é uma grande obra do arcadismo brasileiro. Qualquer dúvida sobre a aula é só perguntar, eu vou estar passando apostila e atividade para vocês, tá bom? Tchau, tchau, forte abraço.